será que eu consigo resetar o sistema imunológico com células-tronco e isso levaria ao fim de uma guerra? Então, para poder tentar responder essa pergunta, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o que seria o sistema imunológico, de quais células-tronco, afinal, nós estaríamos falando, que nós temos diversas células-tronco, e afinal, que guerra é essa? Então, já que nós estamos falando de uma guerra, nada melhor do que ilustrado que um campo de batalha. Então, eu não escolhi um campo de batalha aleatório, essa é a Guerra do Havaí, que aconteceu aqui na América Latina, entre Brasil contra o Paraguai. Então, de um lado, nós tínhamos o exército brasileiro, juntamente com o argentino e o uruguaio, batalhando contra forças paraguaias. Então, foi um campo de batalha muito árduo, que todo mundo saiu perdendo, que na guerra, apesar de ter um vencedor, ninguém sai ganhando. Porém, existe uma batalha que acontece na nossa vida o tempo todo, constantemente, e da qual nós não temos como correr em hipótese alguma, que é a nossa batalha interna contra os agentes infecciosos. Então, os agentes infecciosos, bactérias, vírus, fungos, protozoários, parasitos, todos eles podem nos assolar a qualquer momento, e por causa desse risco que nós estamos sujeitos a todo momento, o nosso corpo tem um batalhão que se chama sistema imunológico. E o sistema imunológico ele fica exatamente em constante guerra contra esses agentes infecciosos. Então, quando nós nos alimentamos, nós ingerimos constantemente que tudo que nós comemos está limpinho, mas ele não é estéril. Então, tem um pouco de bactéria, tem um pouco de vírus. Quando nós estamos com uma gripe, é o nosso sistema imunológico que vai nos defender. Então, o sistema imunológico ele é o batalhão de defesa contra as infecções. Então, a todo momento, essa guerra está acontecendo. Dos nossos mecanismos de defesa contra os agentes infecciosos que podem nos assolar a qualquer momento. Então, de um lado, os agentes infecciosos, como os vírus e bactérias, eles tentam destruir o nosso corpo, colonizar, entrar dentro da gente e se multiplicar. Porém, do outro lado, nós temos as células imunológicas, aqui no caso são os policiais, que estão o tempo todo nos protegendo desses agentes estranhos. E essa batalha é constante, é desde quando nós nascemos até o final da nossa vida. Ok? Porque eles estão em todos os ambientes. Quando nós respiramos, quando nós conversamos, as gotículas que saem da boca, tem agentes infecciosos, mas nós não ficamos doentes o tempo todo, por causa do nosso sistema imunológico que tem a nobre função de nos defender. Ok? Para poder exemplificar, eu trouxe aqui um videozinho que mostra uma das células do sistema imunológico correndo atrás de um agente infeccioso. E isso está acontecendo exatamente agora no nosso organismo. E vai acontecer até quando a gente falecer. Por quê? Isso aqui então é no sangue, ó, nós temos as hemácias, e ele está perseguindo até ele pegar. Tem outras para lá, ó, mas depois que ele der conta desse aqui, ele vai atrás do outro. E isso é importante que aconteça o tempo todo, e é por isso que o nosso sistema imunológico tem que estar sempre apto para cumprir tal função. Ok? Então, ó, muito obrigado, sistema imunológico, por nos permitir ser saudáveis. Porém, existem situações onde eu tenho mais agentes infecciosos do que defesa. Aí, nesse caso, é ruim para a gente que a gente fica doente. Não é o ambiente mais comum, porque nós não estamos doentes o tempo todo. Nós estamos mais saudáveis o tempo todo do que doentes. Então, normalmente, quando a gente está com uma infecção, quando está com uma gripe, quando tem uma infecção de garganta, quando tem uma micose, uma disenteria, algum verme, o nosso sistema imunológico está sempre em maior quantidade, nos mantendo livres desses agentes infecciosos. Porém, e esse é o assunto mais importante que eu quero tratar hoje, o nosso sistema imunológico ele pode ficar meio perturbado às vezes. Tá? Isso aqui é muito bom para a gente. Mas ele pode ficar perturbado às vezes. E isso acontece quando ele começa a destruir o seu próprio corpo. Então, esse campo de batalha, ao invés de ser agente infeccioso contra o sistema imunológico, fica sendo entre o sistema imunológico e o seu corpo. E isso nós chamamos de doenças autoimunes. Então, o sistema imunológico que tem a nobre função de nos defender, ele começa a achar que a sua célula é uma bactéria, ele começa a destruí-la, ou achar que ela é um fungo. E isso vai acarretar em diversas consequências fisiológicas para a gente. Ok? Então, é exatamente isso. A batalha está do lado errado, é fogo amigo. Você não pode tentar destruir um dos seus. Você tem que destruir o agente infeccioso, ok? E as doenças autoimunes, elas são muito heterogêneas. Então, são quando as células imunológicas destroem o próprio organismo. Elas podem destruir a pele. Então, essa doença se chama esclerose sistêmica. Então, começa a destruir sua pele, alguns órgãos internos. Então, a pessoa ela começa a ficar cheia de inflamação no pulmão, na pele, e isso acarreta uma perda de qualidade de vida muito grande.
pode destruir algumas partes do sistema nervoso central, como é o caso da esclerose múltipla. Então, imagina só, o sistema imunológico, ao invés de matar a bactéria que está causando uma infecção, ele vai lá no seu cérebro e destrói um neurônio. Ou seja, ele está entendendo tudo errado. Ele está cumprindo um outro papel no campo de batalha que não deveria ser o que ele está cumprindo. Ou até mesmo a artrite reumatoide, começa a atacar juntas. Então fica todo inflamado, você não consegue nem depois mexer os dedos ou ter uma boa qualidade de vida. Ok? Mas o que causa uma doença autoimune? Como eu vou trazer uma abordagem com células-tronco, é importante a gente saber, afinal, o que causa uma doença autoimune. Alguém tem uma ideia de quais fatores ou o que pode causar uma doença autoimune? O que poderia causar uma doença autoimune? Você tem alguma ideia? Bom, ninguém vai se arriscar? Câncer. Opa, já começamos bem. Quem dá mais, quem dá menos? Só câncer, gente. Mutação, opa, boa. Mais um. Então nós temos câncer, a gente vai discutir, uma mutação, alguma síndrome, alguma bactéria, ótimo. Então a resposta é, nós não sabemos. Eu deveria ter sido mais honesto com você. Mais um. Ótima pergunta. Então, a pergunta dele é se a esclerose lateral amiotrófica, assim como a múltipla, se ela seria uma doença autoimune. Ela é, sim, uma doença autoimune. Só que ela vai atacar outras regiões do sistema nervoso central do que a esclerose múltipla. Mas ambas são, sim, doenças autoimunes. Então, o sistema imunológico, ao invés de destruir bactérias e vírus, ele começa a destruir células suas, o que não é legal. Então, a resposta para essa pergunta é muito simples, a gente não sabe. Nós sabemos que existem vários fatores que estão relacionados com a doença autoimune. Então, um desses fatores são fatores ambientais, como um dos nossos amigos disse, infecções. Então, sabe-se que, por exemplo, os pacientes com esclerose múltipla, 90% deles já tiveram infecções por EBV, que é um vírus íntimo, Epstein-Barr vírus. Então, essa infecção pode estar levando a essa doença. Pessoas que fumam, elas têm maior propensão a ter artrite reumatoide. O abuso de álcool, ou até mesmo o uso de alguns medicamentos, podem levar a pessoa a ter uma maior susceptibilidade à doença. Susceptibilidade, olha essa palavra que eu usei. Não vai determinar que a pessoa terá a doença ou não. Por quê? Porque, como um amigo meu aqui da frente disse, a gente pode ter mutações ou fatores genéticos que vão aumentar a chance dessa pessoa ter a doença. Então, uma infecção, nós todos aqui tivemos infecções várias vezes na vida, e teremos até o término da nossa vida. Mas não é por causa disso que nós teríamos uma doença autoimune. Porque esses fatores ambientais têm que estar atuando em pessoas que têm a genética para desenvolver uma doença autoimune. Que são mutações, que são diversas alterações que fazem parte do DNA da pessoa. Mas mesmo assim, não quer dizer também que se a pessoa que tem o fator genético e fica infectada vai ter doença autoimune. É para dar um nó na cabeça mesmo, por isso que a gente não sabe como é que funciona. Porque existem fatores imunológicos. Como eu disse, uma doença autoimune. Auto, porque está atacando você mesmo, e imune, porque tem que ter fatores imunológicos. Então, os policiais do nosso organismo, ao invés deles atacarem células estranhas, começam a atacar você mesmo. Por quê? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que, primeiro, esses policiais eles estão desorientados. Eles não deveriam estar fazendo isso. Então, se a pessoa tem uma infecção e o fator genético mais o policial está em linha, ela não vai ter doença autoimune. Se ela tiver fatores genéticos e imunológicos, mas não tiver infecção ou uso de medicamento ou não fumar, a chance dela não ter uma doença autoimune também é muito baixa. Então, enfim, nós não sabemos o que causa uma doença autoimune. E por causa disso, o tratamento é tão difícil. Não é que nem o diabetes, que você sabe, não, o diabético não tem insulina, então é só dar insulina para ele, é muito simples. Mas no caso da doença autoimune, o tratamento é dificultado por causa disso, a gente não sabe o que causa. Então essa é a pergunta-chave. Como que eu trato uma doença autoimune? Quem tem uma ideia de como eu posso tratar uma doença autoimune? Ó, célula. Isso aí é um spoiler já, fica para depois. Aqui? Não? Um chute? Boa. Ó, então a proposta dele é que é matando o exército nosso aqui de células imunológicas. Nós vamos ver se é isso mesmo. Lá atrás tem mais uma. Criando novas células imunológicas. Quem dá mais?
da Casa da Ciência, ganhou uma revistinha. Aí no que eu estava lendo, eu vi sobre um transplante de medula autólogo que matava as próprias células com defeito e fazia produzir novamente, tipo assim, do zero, célula normal. Mandou bem o rapaz aqui, hein? Ainda mais. Isso tudo tá certo, viu, gente? Ninguém errou até agora, não. Mas não é só isso. Tem muitas coisas que podem ser feitas. Então, como são as células do nosso batalhão de defesa que está causando a doença, é só eu dar um fim nelas. Se eu der um fim nelas, eu vou conseguir resolver esse negócio. Então, é basicamente isso que é feito. Para se tratar uma doença autoimune, eu uso remédios imunossupressores. É um nomezinho que parece ser complicado, mas não é não. Imuno, porque são células do sistema imunológico, e supressor quer dizer diminuir, reduzir, atenuar. Então, ou seja, eu vou usar medicações que vão atenuar a ativação do sistema imunológico. Então, o que o nosso amigo de Bonelli falou está exatamente correto. Se a minha célula do sistema imunológico está causando a doença, é só eu simplesmente destruir essas células imunológicas e está tudo certo. Mas os outros aí de terapia celular estão corretos também, que a gente vai falar mais para frente. Porém, tem muito efeito colateral e pode não funcionar. Agora, por que tem efeito colateral? Alguém tem uma dica ou uma sugestão? Rapaz, já matou a charada aqui na frente. O corpo vai ficar sem batalhão, sem defesa. Vai ficar muito fraco. Então, apesar de terem policiais que estão destruindo o nosso corpo, muitos deles não destroem, eles estão destruindo bactérias, vírus. Então, é importante que os bonzinhos fiquem e os maus vão embora. Mas esses são os principais efeitos colaterais, infecções oportunistas. Então, se eu destruo o meu sistema imunológico, para poder prevenir que ele destrua o meu corpo, ao mesmo tempo eu vou fazer com que fique mais fácil a vida da bactéria, porque eu vou ter menos célula, ok? E pode não funcionar, e essa parte aqui que eu vou tocar no assunto até o final. Ou seja, se não funcionar, o seu sistema imunológico vai continuar atacando a sua célula o tempo todo. E nós não queremos isso, ok? Mas o que a gente pode fazer com o paciente que não funciona? É aí que nós vamos tratar de um assunto que nós já começamos a ouvir um pouquinho aqui na frente, que é o transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas. Esse é um nome, pode parecer complicado, mas ele não tem nada de complicado. Transplante, por quê? Porque eu estou pegando uma célula e passando para outro lugar. Então, se eu um transplante de rim, eu tiro um rim e passo para alguém, de braço, enfim, que seja. Transplante é retirar algo e colocar em outro lugar. Autólogo quer dizer que a mesma pessoa que está doando é a pessoa que está recebendo. Então, essa célula-tronco hematopoética, ela está sendo transplantada da pessoa para ela própria, ok? Mas como que isso pode funcionar para tratar uma doença autoimune? É muito simples. É só a gente pensar que nosso sistema imunológico fosse que nem um computador. Então, imagina que o seu computador está estragado. Se não for um problema de hardware aqui que está queimado, placa-mãe, essas coisas mais complicadas, aí você não tem jeito. Mas se for alguma coisa de software, por exemplo, um joguinho que travou, um vídeo do YouTube que não passa mais, o Facebook que não vai de jeito nenhum, é só você dar um reset. Funciona na maioria das vezes. Se não for um vírus aí que está destruindo seu computador, você dá um resetzinho que vai funcionar muito bem. Então, essa é a proposta do transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas. Então, é um transplante de suas células-tronco hematopoéticas para você mesmo, com a proposta de resetar o seu sistema imunológico que está defeituoso. Simples, né? Agora a gente vai ver passo a passo como é que isso acontece, ok? Então, esse transplante ele é muito didático porque ele pode ser dividido em 4 partes. E cada parte cumpre um papel bonitinho para poder formar a terapia como um todo. A primeira etapa chama mobilização das células-tronco. Mobilizar quer dizer você tirar alguma coisa de algum lugar, que nem mobilizar as tropas, que nem em um campo de batalha. Eu vou retirar as minhas tropas que estão no fronte ocidental para ir para o fronte oriental. Eu vou retirar as minhas células de um lugar para poder passar para outro. Então, se eu tenho que mobilizar as células-tronco para algum lugar, vocês acham que elas moram onde? Onde que as células-tronco moram? Todo mundo sabe, isso é muito bonito. Então, as células-tronco hematopoéticas, elas moram no interior dos ossos. E se chama medula óssea. Exatamente. Então, o osso ele é muito duro por fora, difícil de quebrar, mas por dentro ele é esponjoso, macinho, todo irrigado, cheio de vasos, e é lá que são feitas as células do sangue. Os eritrócitos são as hemácias, que dá a cor vermelha do sangue. Os leucócitos são as células de defesa do organismo. E as plaquetas é aquilo que impede de sangrar quando você machuca. Tudo isso graças
a minha célula-tronco hematopoética. Mas por quê? Porque a célula-tronco hematopoética, ela pode ser aquilo que você quiser. Desde que ela vire eritrócito, leucócito, plaqueta. Ótima pergunta. Então a pergunta dele é se a memória imunológica que nós já temos, devido à nossa vacinação, devido ao contato com diversos vírus e bactérias, a gente perde. Perde. E eu vou mostrar por que perde. E é por isso que depois do transplante os pacientes têm que ser revacinados de novo como se fosse um bebê. Porque ele mata todas as células imunológicas, então ele perde sim a memória imunológica completa. Ok? Então as células hematopoéticas, elas ficam no interior dos ossos. E elas dão origem às hemácias, às minhas células de defesa e às plaquetas. Então, será que se eu fizer uma mudança e colocar novas células, eu consigo gerar novas células de defesa que sabem quem atacar? É o carinha que sabe, não, seu fronte de batalha lá tem que matar o agente infeccioso, não só a célula. É isso que nós vamos ver, ok? Mas primeiro eu tenho que conseguir alcançar essa célula. Eu posso pegar uma agulha, enfiar no osso do cara e retirar. É feito isso. É feito. Não dói, tá? Alguém falou, ai aí, não dói, tá? É feito com anestesia, é super tranquila a doação de medula, ok? Porém, no caso, para as doenças autoimunes, a gente mobiliza essas células. Como que a gente mobiliza? Ao invés de pegar uma agulha e enfiar dentro do osso, geralmente faz aqui na crista ilíaca, aqui na bacia. A gente dá remédios mobilizadores. Ele tem um nomezinho chato, mas não tem nada demais. Você toma umas injeções que fazem o quê? A célula-tronco sai do interior do osso e vai para a circulação sanguínea. E uma vez na circulação sanguínea, a gente pode coletar essas células para poder congelar. Ok? Então, ó, a gente vai mobilizar com remédios mobilizadores a célula-tronco hematopoética no interior do osso para a circulação, para poder coletar. E como que é feita essa coleta? É a coisa mais boba do mundo. Você fica acoplado a uma maquinazinha, chama máquina de aférese, nome simbólico, que o seu sangue, olha só, o sangue passa daqui, o sangue está cheio de célula-tronco hematopoética. Normalmente a célula-tronco hematopoética não fica no sangue, ela fica no interior do osso. Mas como esse rapaz tomou as tais medicações mobilizadoras, a célula-tronco está rodando agora na circulação. Então o sangue dele sai, passa pela máquina, olha aqui onde ela vai parar. Ela fica bonitinha ali. Porque ela tem um tamanho, ela é um pouco maior do que as células do sangue. Então essa máquina ela consegue fazer com que o seu sangue vá, passe, a célula-tronco fica, o seu sangue volta. Então simples, não tem que internar, não tem que tomar nenhuma medicação brava, é muito tranquilo. Ok? Então uma vez que a célula está aqui dentro, eu congelo. É muito importante essa etapa. Mas por que eu vou congelar? A célula morre quando ela congela? Não, porque a gente tem métodos especiais para congelar. Mas por que eu tenho que congelar? Porque a etapa crucial do transplante é a quimioterapia, que é o que o nosso amigo falou lá atrás da memória imunológica. A quimioterapia, ela visa fazer o quê? Matar todo o batalhão de células que você tem no seu corpo, incluindo células boas. É triste isso, né? Você desertar um soldado bravo, você não pode, mas faz parte. Mas a quimioterapia ela é tão forte, tão intensa, que ela mata todas as células, inclusive as células de memória imunológica, e por causa disso você tem que começar tudo de novo e vacinar como se fosse um bebê. Mas, tipo, se destruir todas as células, não vai ficar mais fácil para bactérias e vírus atingir o nosso sistema? Ótima pergunta. Sim. A resposta simples é sim. Enquanto o paciente não recebe de volta as células-tronco, ele tem que ficar em condições extremas de cuidado. Porque, ó, ele fica carequinha, né? Ele fica que nem eu, por outra situação, né? O meu é mais sexy, né? Ele fica carequinha e fica com a defesa muito baixa. Então, por isso que a pessoa tem que ficar isolada, usando máscara, ela fica em condições específicas, livre de patógenos. As pessoas que vão cuidar dela aqui, ó, usando máscara. E ela toma diversos remédios, se chama de profilático, que vai impedir que ela tenha infecção. Então, ao invés de eu esperar eu ficar doente para eu tomar remédio, eu já tomo remédio antes de ficar doente. É melhor fazer isso, porque a principal causa de morte no transplante é por infecção. Então, é só você tomar muito cuidado. E repara, ela está tomando aqui na veia, aqui por enquanto ela está na etapa de imunossupressão, de quimioterapia. Então, ó, os medicamentos quimioterápicos vai na veia, 5 dias na veia pesado. Por isso que em 5 dias você fica careca, de tão pesado que é. Então você fica sem resposta imunológica, perde a memória, fica suscetível à infecção
e por causa disso tem que tomar muito cuidado e ficar isolado e livre de qualquer agente infeccioso. Porque uma gripe que agora é fatal. A pessoa morre de gripe ou de uma infecção de garganta. Ok? E agora vem, enfim, o quarto e última etapa do transplante, que é o transplante das células-tronco. Então, como eu mostrei, as células-tronco, aqui até esse saquinho amarelinho, cheio de célula-tronco aqui dentro. Elas estavam congeladas, enquanto o paciente está tomando a quimioterapia, elas ficam congeladinhas, bonitinhas, para elas não morrerem. Quando você acha que vai congelar, ela vai morrer? Não, mentira, não morre não, porque a gente sabe congelá-la direito. E depois eu faço o quê? Depois que acabar a quimioterapia, eu devolvo a célula-tronco. E o que a célula-tronco vai fazer? Ela sabe onde que ela mora. Ela não é sem teto, não tem onde morar. Ela vai exatamente para o interior do osso, que é de onde ela veio, e lá dentro ela vai fazer todo o sistema imunológico do zero. Legal, né? Ótima pergunta. Ele perguntou se quando eu devolvo a célula-tronco, será que eu devolvo a memória imunológica? Não. Então a pessoa ela tem que ser revacinada completamente. As vacinas que nós tomamos quando era criança, as que doem, que deixam o braço todo dolorido e dá uns pulos, tem que tomar tudo de novo. Por quê? Porque a pessoa ela fica suscetível a qualquer infecção. Imagina você sai do transplante e tem uma cachumba, sei lá, uma outra doença mais grave. Então os pacientes são todos revacinados. Ok? Eu queria saber como que a célula tem essa noção de memória, de onde ela tem que ficar. Ótima pergunta. A célula-tronco, imagina só, a célula, se vocês lembrarem, ela tem uma membrana, um citoplasma e um núcleo. Então, na membrana, ela tem diversos componentes que ela consegue comunicar com o meio onde ela está. Então, ela consegue comunicar com uma célula do lado, ela consegue comunicar com outra célula que está do outro lado. A célula-tronco hematopoética, na membrana dela, ela tem alguns sinais que levam ela até o interior do osso. Tipo um radar. Exatamente. Então, esses componentes que ela tem na membrana da célula, fala assim, minha amiga, você não pode ficar circulando, seu lugar não é circular. Seu lugar é voltar para a medula óssea, porque lá na medula óssea ela faz novas células imunológicas. Ok? Alguma dúvida? Não? Então, para quais tipos de doença é usado esse tratamento? Atualmente, ele é utilizado mais para as doenças que não respondem às medicações convencionais, como eu mostrei, que são os imunossupressores. Basicamente, é quando o paciente que tem esclerose múltipla que não responde às terapias, transplante nele. Se tem esclerose sistêmica, transplante. Mas para outras doenças autoimunes, como diabetes, nós fomos pioneiros no Brasil a utilizar esse transplante para tratar o diabetes tipo 1, mas não é o tratamento mais ideal. Porque, no caso do diabetes, o paciente pode tomar insulina e tem muitos riscos, né, de você ter uma infecção nesse período que você está tomando a quimioterapia. Então, o risco e benefício você tem que colocar numa balança. Mas para praticamente qualquer doença autoimune que você não tenha como tratar, como doença de Crohn, que fura o seu intestino todo, você começa a defecar sangue, uma doença muito grave. É uma doença autoimune também. As células imunológicas destroem seu intestino. Olha que tem complicado. Então, você faz o transplante, o paciente não responde aos remédios imunossupressores, transplante nele. E a maioria dos pacientes responde. Ok? Sabe lá na imagem que estava a célula lá atrás da bactéria? Como que a bactéria sabia que a célula estava atrás dela? Se não tem óleo, não tem nada. Boa pergunta, boa pergunta. Assim como a célula tem membrana, citoplasma e núcleo, a bactéria também tem. Então, assim como a célula imunológica, pelos componentes que ela tem na membrana, ela sabe que tem algo errado, a bactéria também sabe que tem algo errado. Então, ela pica mula, não quer ficar ali não. Né? Ótima pergunta. Então, a pergunta dele é, depois que a célula pegou a bactéria, como que ela faz para destruir? Ela, digere a bactéria. Quando ela come a bactéria, tem uns componentes celulares que chama lisossomo, que produz um monte de enzima que é que nem ácido, dissolve tudo. Então, ele prende a bactéria dentro desse lisossomo, digamos assim, e dissolve ela todinha. Come ela, literalmente.
E tudo aquilo que fazia parte da bactéria agora faz parte da célula. A célula come e fica tudo para ela. Legal, né? Então, ó, continuando, vamos revisar as etapas do transplante. Então, ó, começa com uma avaliação clínica, hein, gente? As pessoas que fazem transplante para doença autoimune são só aquelas que não respondem aos remédios normais, tá? Então, se o paciente não responde à imunossupressão normal, aí que o paciente vai ser submetido ao transplante. Porque como tem uma quimioterapia, ele é muito, muito, muito perigoso. Se não tiver um grupo de transplantadores, que, assim como nós temos aqui, que são os melhores do mundo na área, não é legal você fazer o transplante, não. É por isso que vem gente do Brasil inteiro para cá. Então, ó, inicialmente, mobilização para a célula-tronco hematopoética sair do interior dos ossos, da medula óssea e ir para a circulação. Depois, então, ó, coleta das células-tronco. Então, o paciente fica lá acoplado na maquinazinha de aférese e as células são separadas, sem sedação, sem nenhuma complicação, super simples. Depois, a etapa mais complicada e fundamental do transplante, que é a quimioterapia. E, então, o transplante de células-tronco. Então, o que o transplante faz? Ele faz duas coisas muito interessantes. A primeira, ele desliga o sistema imunológico do paciente com a quimioterapia. Mata todas as células do sistema imunológico do paciente. 5 dias na veia, o negócio é bom. Mata todas as células mesmo. E por isso que o paciente melhora. Porque ele fica sem célula autoimune. E depois ele religa com as células-tronco do próprio paciente. Ou seja, ele desliga o sistema imune e liga de novo, que nem o computador. Então, sempre quando vocês ouvirem falar, transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas, tá. É para resetar o sistema imunológico. Para poder resetar um computador defeituoso. É exatamente isso. Ok? Agora, vocês acham que existe algum outro órgão que é fundamental nisso? Eu vou mostrar para vocês, que eu trouxe uns resultados da minha pesquisa, óbvio, né? Vou trazer para vocês, pesquisa inédita. Existe um órgão que é fundamental nesse processo e que se fala muito pouco sobre ele. O timo. Quem já ouviu falar de timo? Não é timão não, hein? Sem corintiano aqui, é timo. Ótimo, matou a charada aqui já. Ele falou, o timo é a célula, é o órgão que faz células do sistema imunológico, glóbulo branco. Sim. Ótima pergunta. A pergunta dele é, qual a diferença entre a quimioterapia e da radioterapia? Na radioterapia, usa-se radiação. Então, na quimioterapia são remédios que você toma na veia. Então, o paciente ele fica na CTI, bonitinho, isolado, e toma o remédio na veia. Então, é como se fosse um remédio, qualquer fármaco, né, químico. E a radioterapia não. O paciente ele é submetido a uma radiação. E a radiação mata também células do sistema imunológico. Para algumas doenças é utilizada a radiação, foi uma ótima pergunta. Mas para a doença autoimune, a gente usa mais a quimioterapia, que é mais eficaz. Ok? Agora, por que o timo é tão importante? Como o nosso amigo aqui falou, é porque ele faz as células do sistema imunológico. Então, o timo, olha só onde ele fica aqui na frente, ó, na frente do coração, entre os pulmões. Então, aqui na frente do peito tem o externo, que é esse osso duro aqui, ó, esse é o externo. Atrás do externo fica o timo, e atrás do timo fica o coração. Ok? E ele produz as células de defesa do sistema imunológico. Qual? Linfócito. Esse nome é muito bacana, linfócito. Então, uma coisa que a gente pode aprender hoje aqui é um nome específico de uma célula imunológica, linfócito, que é um tipo de glóbulo branco. E é um glóbulo branco que vem da onde? Do timo. Ok? Mas por que o timo é tão importante? O timo, na boa idade, não vou falar velho não, né? Porque isso aí pode ficar ofensivo aí, na melhor idade, na boa idade, o timo, conforme você vai ficando mais velho, ele diminui. E quando você está na boa idade, aí nos 60 anos, 50 aninhos, né? Quando a vida começa de verdade, ele está 15% apenas do tamanho original. Então, quando você é criança, o seu time é grande, fazendo novas células o tempo todo. Por quê? Porque você é novo, você está conhecendo bactéria o tempo todo, vírus o tempo todo. Porém, quando você vai ficando velho, você já conheceu tudo já, você está cansado, o timo para de funcionar um pouco. Os leucócitos têm alguma coisa a ver com a célula da memória? Sim, sim. Em qual sentido você... Porque, tipo assim, pra quando a gente estiver mais velho, a gente já vai conhecer mais bactéria. A gente não, se ele tivesse a ver, a gente nem ia precisar tanto dele, porque a gente já ia conhecer. Já matou a charada na pergunta, já. É exatamente isso. O timo ele diminui
Porque como eu já conheci diversas bactérias e diversos vírus e diversos fungos, eu não preciso do timo ficar fazendo célula nova o tempo todo, porque eu já tenho uma memória imunológica que vai me defender disso. É por isso que o timo diminui um pouquinho. Só que olha o que o transplante faz. Ó. Antes do transplante, ó, o timo está pequenininho, produz células autoimunes. A maioria das doenças autoimunes, pessoal, ela acomete pessoas que têm acima de 40, 50 anos, ok? Ou seja, o timo está pequeno. E o que o transplante faz? Depois do transplante, olha o tamanho do timo. O timo produzindo células saudáveis. O timo, ele duplica de tamanho. Então, se eu começar a avaliar o timo das pessoas que fazem transplante, pré-transplante, o timo está fazendo células autorreativas, timo pequenininho, e depois do transplante, ele começa a fazer células novas. Então, o timo é a peça fundamental nesse processo de resetting do sistema imunológico, ok? Então, vamos voltar lá para o campo de batalha, ok? A célula-tronco trouxe a paz para esse campo de batalha. Se antes eu tinha meu sistema imunológico destruindo meu corpo, agora não tem mais. Então, por quê? Por causa do timo. O timo é o cara. Então, o timo, ele foi capaz de gerar novas células, e essas novas células não destroem seu organismo. Então, aquela pergunta inicial que eu trouxe, será então que eu consigo resetar o sistema imunológico e levar ao fim de uma guerra? Qual que é a resposta? Sim, resetando o sistema imunológico com o fim de uma guerra. O sistema imunológico, através da célula-tronco hematopoética, nós estamos mostrando aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, através do CTC, do nosso CEPID, que sim, o sistema imunológico ele é resetado completamente após o transplante, e isso está relacionado com a melhora dos pacientes. Se esse reset não acontecer, o paciente não melhora. Ok? Dúvidas? Aqui? Ótima pergunta. Olha, ele perguntou se essa memória imunológica que nós temos, ela fica armazenada no código genético. Não. Ela não fica armazenada no código genético. Então, por exemplo, se ficasse armazenada, os meus filhos já iriam nascer com proteção para as bactérias que já me infectaram. Isso não acontece. Então, a célula de memória, toda a parte que ela tem de conhecimento de agentes infecciosos, fica no próprio organismo da pessoa. Se você não passa para os filhos, por exemplo. Na quimioterapia, eles, tipo assim, tiram todos os glóbulos brancos do sangue, não é? Ou só alguns? Tudo? Então, o time não continua produzindo? E vai matando continuamente? Ótima pergunta. O time, ele continua produzindo, só que ele continua produzindo pouco, se você lembrar. Ele só vai voltar a produzir muito quando eu colocar a célula-tronco. Então, na quimioterapia, até mesmo células imunológicas que estão dentro do timo, elas morrem também. Aí só quando eu dou a célula-tronco hematopoética que o timo volta a pipocar de célula nova. Ótima pergunta. Se esse tratamento já foi usado na ela é esclerose lateral amiotrófica. Já foi utilizado, mas não é muito comum, porque parece que na ela em específico não funciona muito bem. Nós não sabemos o porquê ainda, mas para a esclerose múltipla funciona maravilhosamente bem. O paciente, às vezes, ele não consegue andar direito, está acamado, faz o transplante, ele volta a andar, é algo magnífico. Na esclerose sistêmica, você vê que a pessoa fica com a boquinha toda cheia de colágeno, assim, não consegue abrir a boca, a pessoa consegue depois voltar a abrir a boca, conseguir comer um lanche depois, que não consegue abrir a boca muito antes, depois você consegue. Mas para algumas doenças autoimunes funciona muito bem, não. Para artrite reumatoide, por exemplo, não funciona muito bem. Mas ainda nós não sabemos o porquê. Essa é a proposta do nosso estudo. Por que um paciente responde ou não? Porque para esse paciente o timo também volta a funcionar. Mas por que ele não melhora então? Aí tem outros processos que a gente está investigando continuamente para chegar numa conclusão. Ótima pergunta. Ele perguntou como que o timo sabe que ele tem que continuar a produzir célula e como que a célula-tronco, né, leva ao timo a fazer novas células. E como que ele sabe que essa célula vai ser o policial bom, não vai ser o policial ruim que vai continuar a ter doença autoimune. Então, ele não sabe. E é isso que nós estamos mostrando no nosso estudo. Para alguns pacientes, o timo depende da hora certa. Alguém falou aí, mandou bem.
Depende da hora certa. Porque, como eu falei, a doença autoimune, ela depende de 3 fatores. O fator genético desse paciente, eu retirei? Não. É autólogo. Então, para alguns pacientes funcionam, para outros não. Por quê? Tem paciente que gripa e, por causa da gripe, volta a ter a doença autoimune. Então, é muito complexo. É por isso que a gente tenta sempre descobrir o que está acontecendo. Mas a resposta para a sua pergunta é não, o time não sabe. Ele só está fazendo o papel dele. Só que, como a doença é muito complicada, às vezes o paciente está lá, ele é fumante, ele começa a fumar de novo, depois transplante e volta a ter doença autoimune. Pessoal, eu vou pedir para vocês escreverem as perguntas de vocês, tá bom? E aí depois a gente manda para o Lucas e aí ele responde para vocês, tá bom? Para a gente poder passar para a próxima palestra, tá bom?